O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com este dia iniciamos o tríduo da Páscoa, esse tempo santo que nos preparamos ao longo dos 40 dias da Quaresma e que agora chegamos, pois, nesse ponto culminante, o tempo da redenção, é o tempo da ressurreição. Hoje, esta quinta-feira, o Evangelho do Lava-Pés, da instituição do sacerdócio ministerial, também da instituição da Eucaristia. Ali nosso Senhor, como diz o evangelista João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Na Bíblia Vulgata, quando lemos o texto em latim, nós temos a oportunidade de entender isso ainda de modo mais radical. Amou-os in extremis, amou-os até o extremo. Qual extremo? O extremo da cruz. Nessa tarde, nessa noite, a bem da verdade, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, a ceia pascal de Jesus, tudo aquilo que ele realizou durante toda a sua vida vai consumando agora, passo a passo, na consumação da cruz, na sua entrega de amor total ao Pai por nós. E antes de morrer na cruz, ele quis nos deixar nos seus gestos, nas suas palavras, nos símbolos da ceia, tudo aquilo que ele celebrou até então. Naquela mesa, numa mesa santa, no cenáculo, ali está presente os símbolos dos gestos da entrega, da sua entrega amorosa no Calvário. Ele se fez nosso servo, ele lavou nossos pés, porque, como ele mesmo disse outrora, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Lavando os nossos pés, portanto, ele revelou de modo admirável seu desejo de nos servir, dando a vida por nossa salvação.
Hoje ele nos deu um novo mandamento também: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vós também deveis amar uns aos outros. Ora, o Senhor que nos lava os pés nos ensina o valor mais das pequenas coisas, das coisas mais simples, mais humildes. Ele nos disse: eu, o vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E a pergunta que não pode passar despercebida hoje é exatamente essa: em que consiste lavar os pés uns dos outros? O que isso significa na prática? Significa exatamente a capacidade de descer, de humilhar-se, de servir a todos com alegria e muita disposição. Hoje, ao contemplar este gesto de Jesus, vamos, pois, pedir graças especiais. Primeiro, a humildade do perdão. Nos reconciliar em família por amor a Cristo, nos reconciliar na paróquia, nos grupos, nos movimentos, viver a alegria do amor. Vocês serão reconhecidos no amor. Que esse amor nos ajude também a celebrar intensamente aquilo que em nossa casa, em nossa família, em nossa vida ainda falta. E com esse sentimento de amor, brota também um sentimento de agradecimento. O Senhor, no seu corpo por nós imolado, seu sangue por nós derramado, nos inspira a comungar, ou seja, formar comunhão com Ele. É a palavra de Deus que nos recorda, inclusive na leitura da missa de hoje, dessa missa da Quinta-feira Santa, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? O grande mistério da união da vida e da morte de nosso Senhor no mistério da Eucaristia. Hoje, ao celebrar a missa, o sacerdote faz a mesma coisa que Jesus fez outrora naquela Quinta-feira Santa. Ele vai dizer na noite em que Jesus foi entregue. Ali ele tomou o pão e disse: isso é meu corpo. Tomou o cálice e disse: isto é meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. A Igreja vive da Eucaristia. Peçamos, pois, ao Senhor que não nos afaste, que não deixemos esfriar em nós o bom propósito de sermos almas eucarísticas. Hoje, é bem verdade, é o dia do sacerdócio ministerial e é dia de rezar muito pelo Papa, pelo Bispo e por todo o clero, aqueles que têm a missão do exercício de Nosso Senhor no ministério sacerdotal. E claro, por consequência, todos nós, pela vocação batismal, que também podemos nos exercitar e muito, não para ser servido, mas para servir e para dar a vida. Celebremos, pois, estes mistérios pascais com piedade, com espírito de adoração, com verdadeira entrega, deixando-nos também ofertar na cruz com Cristo. Que possas, nesta Semana Santa, em particular nesse Tríduo Santo, a começar de hoje, nesta quinta, participar piedosamente dos santos exercícios e assim celebrando com nosso Senhor, com Ele ressuscitar na Páscoa da Ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.